Romanos 8, de 1 a 8. Amém? Misericórdia. Romanos 8, de 1 a 8. Amém? E agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida e libertou. Em Jesus Cristo, a lei do pecado e da morte. O que é possível, a lei, visto que a carne a tomava importante, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, uma carne semelhante ao pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos em segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito precisam as coisas que são do Espírito. Ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, aqui Paulo está dizendo para nós, ele fala para nós que ele, foi salvo pelo Espírito, porque a gente sabe que Paulo era um seguidor de Jesus dos cristãos, mas que ele foi salvo pelo Espírito. E a gente tem essa vida nossa de decidirmos o que é certo e errado, porque nós conhecemos o que é certo e errado. A gente sabe. E se a gente for fazer a vontade da carne, do corpo da carne da gente, o que é? Jogos assim, sem palavra, bailes, droga, prostituição, tudo isso é o desejo da carne. Isso é contra a vontade de Deus. Tudo isso é aquilo que magoa Deus. Enquanto a gente pode escolher o Espírito, que é o Espírito aonde Ele está para nos perdoar, onde está para nos orientar, mostrar a verdade, porque é o Espírito Santo que acampa em nós. Porque o nosso corpo é o corpo do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. Vamos dizer assim, se uma pessoa apronta na vida, apronta roubo, mas uma coisa, ele vai preso. Ele vai preso e daí
Ele é esse preso de Jesus. Jesus está preso. Ele está no lugar desses condenados. Por quê? Porque ele foi condenado à morte, ele foi condenado para morrer, para nos salvar. Ele foi condenado para poder nos dar hoje esse Espírito da verdade, esse Espírito que nos conduz. Então ele foi julgado e foi morto para nos dar a direção, para nos dar a salvação, para nos dar a vida. Este Jesus. Vamos dizer assim, que Deus ele é amor, ele é perfeito e ele é justo. Ele é um Deus que ama, ele é um Deus que gosta de tudo perfeito e tudo justo para ele. Se o homem for um homem santo, um homem perfeito, um homem justo, ele tem tudo com Deus, porque ele é igual a Deus, ele é totalmente igual a Deus. É que nem a gente vê, quando ele fez o jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva naquele jardim. Adão e Eva, eles eram perfeitos, eram justos, eles eram santos naquele jardim. Quando eles vieram pecar, que a serpente apareceu para eles ficaram com medo de Deus, eles ficaram com medo de ficar escondido. Então, eles deixaram de ser santos, deixaram de ser perfeitos e deixaram de ser justos. Por quê? Porque eles traíram a confiança de Deus. Até então, a gente pode ver, gente, que Deus expulsa eles do paraíso. Aí Deus expulsa eles do paraíso. Só que Deus depois ele fala, agora o povo está tudo perdido, você está tudo perdido, está tudo tomando um rumo diferente, está tudo pecando contra a carne, então o que Deus fez? Ele falou, vou colocar o meu filho, vou mandar o filho amado, para que ele possa tomar em si todos os pecados desse povo que estou pecando na carne, e que ele possa trazer a salvação. Então, por isso que Deus agiu, Deus fez, deu o seu Filho único para nos salvar, Ele deu o seu Filho único para mostrar para nós o verdadeiro caminho, que é o Espírito da verdade que a gente tem que seguir. Então, Jesus ele foi ali, ele pegou, braços abertos ali, morreu, sofreu, derramou o seu sangue por nós, enfim, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. A gente pode até sair daqui hoje e sair daqui agora e lá fora pecar de novo. A gente pode até pecar, mas a gente está sendo perdoado, porque Jesus ele está do nosso lado. Ele deu a vida para nos salvar. Ele deu a vida para que nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, vamos dizer assim, às vezes a gente está aí uma conta, dívida, e a gente consegue pagar essa dívida. Talvez a gente ache que nunca vai conseguir pagar a dívida, a gente está devendo a vida inteira. A gente acha que a gente não vai ter como pagar essa dívida. E quando de repente a gente consegue pagar essa dívida, a gente consegue restabelecer de novo. E assim foi Jesus fez para nós. Ele veio para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados. E ele assim fez que a gente pudesse nos restabelecer de novo, ter uma vida no Espírito, uma vida no amor, uma vida dedicada a Deus. É Ele que está agora mostrando para nós o caminho que nós devemos tomar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus Cristo. E nem a gente pode assim pensar muitas vezes na nossa vida. Será que eu estou sendo um bom cristão?
você usar tudo. Então a gente tem que lutar, fazer tudo para estar desse lado, do lado direito de Deus, do lado certo, do lado direito, para que a gente possa subir e estar de frente a frente com Deus e ganhar a vida eterna. É que nem aqui a gente vê que a gente, Paulo fala, se a gente procurar fazer o certo, procurar fazer as coisas direitas, procurar sair do pecado, viver somente no Espírito, por que ele fala assim? Porque Jesus ele realmente, ele morreu por mim, morreu por todos nós, ele deu vida para que nós possamos sair desse pecado carnal, mas ele também ressuscitou, para que nós pudéssemos também ressuscitar com ele na vida eterna. Então ele deixa isso para a gente assim, que a gente pode até um dia morrer, mas que a gente irá um dia estar com ele na casa de Deus, na glória de Deus. Lá no paraíso, aonde aonde ele expulsou a mulher. Então Deus está lá, no paraíso para todos nós, de braços abertos, para que nós possamos. Então, sabe, a gente vai estar aí, de braços abertos, esperando o dia lá. E eu quero ir nesse lugar. Eu lembro que antigamente eu tinha tanto medo. Eu lembro que antigamente eu tinha tanto medo de morrer. E Deus acabou, que morre, quem está aqui guardado, na caixa, pegar tudo lá, sei lá, eu esqueci. Mas eu não tenho medo de morrer, não. Só quero que eu morrer e eu deixe com Deus, olha Deus, porque eu pedi perdão para você, eu não poderia levar, isso eu peço a Ele. Mas, sabe, eu fiquei curioso com isso ao céu, Fiquei. E a gente deu assim, lá é maravilhoso, lá você não tem dor, e para mim, Deus, não tem dor, Lá você não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada, lá vai ser maravilha. Nem de tudo isso você vai poder fazer de frente com Deus, você vai estar ali, Veja Jesus pessoalmente, veja Maria pessoalmente. Então, nossa, isso é um grande desejo que eu tenho na vida. E eu não sei se eu vou chegar a eles, mas eu percebo que sim. E se a gente levar a Bíblia, que ele fala em Romanos, viver essa vida no caminho certo, no Espírito da verdade, no Espírito que nos leva a Deus, eu acredito que a gente vai chegar nesse lugar prometido para cada um de nós. Porque Deus nos ama, mesmo nossos erros, nossas falhas, que muitas vezes nós falhamos, mesmo assim Ele nos ama, Deus nos ama. Ele ama porque nós somos pecadores, Ele só não ama nossos pecados, mas Ele não ama, mas Ele nos ama e o dia que quer ver cada um de nós lá. E por isso Ele já mandou até o seu Filho unigênito, seu Filho único, para vir morrer no meu lugar, morrer no lugar de cada um, melhor, morrer no lugar do mundo inteiro. Só que infelizmente tem muita gente que não percebe isso. Tem muita gente que ainda vê Jesus, morreu por ele, mas
tomar cachaça. Mas se a gente for analisar bem, pensar bem a nós, será que esse bendito não é o próprio Jesus? Será que esse bendito que está no asilo não é o próprio Jesus? Às vezes ele traz esse espírito disfarçado para que a gente possa mostrar um carinho que a gente tem para os idosos, para os mendigos. E essa é a vida que a gente tem, a gente viu muito disso aí. Então o que a gente tem que fazer é rezar para que esse nosso irmão possa encontrar esse caminho que é o caminho espírito, do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo e nós somos também pessoas, irmãos, que somos amados pelo Espírito Santo. Nós somos, vamos dizer assim, adotados por Deus. Nós somos, tornamos filhos de Deus quando Jesus já se deu por nós. Aí nós tornamos-se filhos de Deus, mas Deus nos ama a cada um de nós como seu